Ela levava as marcas dos dias como quem resiste a um inverno longo, nos ombros curvados, na pele do rosto que já começara a aguardar as dobras da vida, e sobretudo nas mãos, que aprenderam a domar a dureza do lar com a mesma paciência com que a alfabetura nascente domava letras tortas. Isabel tinha 19 anos e a força do seu corpo nada dizia da vontade que ardia por dentro. Recebera da vida mais golpes do que pão, mas havia naquele peito miúdo uma fome de saber que nada, nem as surras, nem o ridículo, conseguirá apagar. Na cozinha de taipa, a luz entrava rasa, em faixas amareladas. O cheiro da lenha queimando misturava-se ao do café coado pela manhã. Ali, entre panelas e vassouras, Isabel aprendia a esconder a ponta da leitura. Um livro, dobrado pela metade, guardado numa lata de óleo, era sua arca de pequenas verdades. O padre Miguel, homem de barba rala e olhos que sabiam ouvir o silêncio, vinha àquelas horas furtivas, baixava a voz como quem não quer acordar o mundo, e lhe trazia as letras como pão para o espírito. Ele ensinara-a a ligar sinais, a descobrir sons de palavras, a queimar o medo que tentava aprender a sua língua. Numa tarde em que a chuva prometia tomar o vale, a casa de taipa foi o palco de mais uma humilhação. João, irmão mais velho, havia excedido no jugo que a família impunha. A cólera do homem explodiu em repelidos punhos. Isabel recebeu os golpes sem que a dor a quebrasse por completo. A memória do padre, a repetição das sílabas aprendidas, era como um outro corpo que a sustentava. O tronco da porta rangia, e quando a mãe de Isabel tentou intervir, a violência tomou nova face. Longe da pena, a violência da fome e do ódio velado. Foi nesse instante, quando as mãos que batiam sobre ela foram mais firmes do que a própria desesperança, que o ruído da estrada a fez erguer os olhos. O som de rodas, o trotar abafado de cavalos bem alimentados, trouxe uma interrupção inesperada. Uma carruagem de frestas negras freou no terreiro. Um vulto alto, um homem de capa longa e chapéu de aba larga, desceu com calma aristocrática. Barão Joaquim de Andrade não chegava com desgosto, chegava com o peso de quem possui rio e fazenda e igualava em silêncio o poder da sua posição. Os olhos do barão repousaram sobre Isabel antes de ele sequer saber seu nome. Havia ali, no encontro rápido desses olhares, uma confirmação. A serva tinha no rosto algo que não se comprava, uma honestidade que os mantos bordados de ninguém cobririam. Não era compaixão que o movia, pelo menos não só. Havia naquela paisagem coisificada do poder um cálculo frio, uma preceptora para a menina da casa, alguém que pudesse ensinar sem disputar o trono social. Clara, a afilhada, estava para completar 15 anos, recatada, educada à moda, nomeada pela etiqueta. Isabel foi convidada, ou melhor dito, requisitada. Subiria para Santa Bárbara, a casa grande do barão, num lugar onde os móveis de mogno tinham histórias de outras mãos. Quando a noite caiu e a carruagem se afastou com seu pomposo rumor pelo caminho encharcado, a casa de taipa ficou menor. Na carroça que levava a Isabel havia o ranger suave das rodas e a luz baixa de um lampião. Suas mãos apertavam, por baixo do xale, a lata onde bardava o seu livro. No coração, a dupla sensação de fuga e aprisionamento. Ela partiria para um lar que prometia menos pancadas, mas onde a liberdade poderia custar outros tipos de prisão. O contraste entre a vila empobrecida e a fazenda era um corte. Santa Bárbara estendia-se entre fileiras de pés de café e pastos ordenados. O ar tinha um gosto diferente, pó de calcário, perfume de óleo de carroça e a fragrância morna da lenha acesa nas lareiras dos salões. A casa grande estava iluminada por candelabros. Nas janelas, cristais brilhavam como olhos atentíssimos. Benedito, o mordomo, foi quem recebeu Isabel com a deferência própria de quem sabe medir o mundo por pesos e cuidados. Homem de idade indefinida, de corpo marcado pela labuta, mas com um olhar que não palpava a ninguém sua verdade, Benedito carregava mais do que as chaves do serviço. Trazia uma história de servidão, memória de outrora e um conhecimento prático que tornaria-se essencial. Clara apareceu logo depois, uma menina morena de aspectos delicados, cujo riso ainda guardava a doçura das coisas sem malícia.
A menina tinha na pele a complacência de quem fora protegida por panos ricos. Olhou para Isabel com curiosidade, mais do que com desdém. Havia ali entre as duas a possibilidade de um afeto, uma aliança frágil, mas aberta. O barão, senhor dos detalhes, mostrou a casa com a autoridade que sempre teve. A sala de visitas, o gabinete, o corredor onde pendiam telas de antepassados, cujos olhos pareciam medir as faltas das gerações seguintes. Mas havia um espaço que nele denominava mistério, o ateliê, um cômodo da baronesa Helena, onde as cortinas eram mantidas fechadas e a porta cerrada por dentro desde que a matriarca adoeceu. Dizia-se à boca pequena que Helena tinha mãos de curandeira e cabeça de gente que lia além, mas o que chamou realmente a atenção foi o silêncio abrupto que se abatera sobre aquele aposento, bem como a rapidez com que o barão encerrava o assunto quando a linguagem tornava-se móvel. Foi no primeiro dia útil de Isabel em Santa Bárbara que conheceu o anão. Ele apareceu na festa que o barão fizera na vila em sua chegada, como se fosse talhado para ser visto, mas não notado. Uma presença pequena, de postura reta, trajando roupas simples, mas limpas, com olhos vivos e sorriso que não era de quem busca agrado. Chamava-se Bento nos corredores da cidade. O povo dizia, por economia de fala, o anão. Não era objeto de troça nem de pena. Havia nele uma serenidade quase inacessível às restantes figuras do mercado. Vendia pequenas bugigangas, pregava concertos em sapatos e, por entre as suas mercadorias, trazia uma percepção que pouco se esperava nos becos. Na praça, enquanto a carruagem do barão cortava as conversas, Bento observava. Observava as expressões, os modos, o jeito como os homens mais ricos inclinavam-se para serem vistos. Isabel cruzou com Bento de relance. Ele lhe ofereceu, sem motivo aparente, um broche, um pequeno medalhão de metal baço, com um monograma H enervado no centro. Veio de quem precisa de lembranças, disse ele, com voz miúda, mas firme. Isabel recusou a princípio. Carregava consigo a cautela que o mundo havia lhe imposto. Bento insistiu com um olhar que não pedia nada de graça e acabou por lhe entregar o objeto como quem deposita um sinal no caminho de alguém destinado a passar. O broche foi para Isabel uma pedra que não se esperava sob as solas. Ao encostar-lhe o metal, sentiu-se como se alguém tivesse colocado um ponto final numa oração inacabada. Havia naquela peça lembrança de Helena. A letra H parecia um eco do ateliê cerrado. Bento sorriu, logo que a jovem se afastou. Nenhum gesto dela lhe fizera pedir recepção, e ainda assim ele a viera visitar com o ar de quem entende o território das pequenas estradas. Não falou demais, não precisou. Sua presença, discreta, foi o primeiro fio puxado da trama que começava a se formar. A vida diária em Santa Bárbara misturava rotinas de servidão com o luxo das mesas fartas. Isabel teve de se adaptar à etiqueta, ao modo de sentar, à voz baixinha com que Clara devia ser tratada. Mas também encontrou nos corredores o murmúrio que aprendia. Lendas sobre Helena, conversas suspensas por trás de roupagens e portas entreabertas, e o olhar calculista do barão que parecia pesar almas como quem pesa sacas de café. Benedito observava cada gesto de Isabel com atenção protetora. Era ele quem conhecia a casa como se os muros fossem histórias vivas. Cada prego, cada piso, cada quintalina. Quando percebeu que Isabel trazia consigo a liturgia das letras, sorriu com uma mistura de surpresa e alegria. Alguém na casa por quem valia a pena apostar. Mas Benedito, cuja memória guardava mais do que os nomes das chaves, tinha também segredos. Numa noite em que o vento cortava as folhas de café e as lamparinas tremeluziram nas janelas, chamou Isabel ao redor da lareira e contou-lhe, em voz baixa, algo que jamais dera ao char. Helena não morreu de febre, minha filha. Quem a viu partir sabe que havia veneno em seu sangue. A linha que Benedito traçou com aquelas palavras foi fina como a linha de um cabelo, mas maciça em consequência. Dizê-lo assim sem provar era quase um delito. Anunciá-lo era colocar em pé de guerra homens que não hesitariam em varrer revelações com suas botas. Isabel sentiu o golpe como se lhe tirassem um véu. A imagem da senhora sorridente, curandeira de muitos segredos, transformou-se em algo que pedia justiça. Benedito explicou sem teatralidade como Helena se queixava de náuseas súbitas, como a palidez que vinha era diferente, como o leito cheirava a camomila e remédio, e ainda assim algo mais, um amargor que os antigos sabiam reconhecer. Ele pronunciou a palavra que a vila temia, estricnina. O saber de Benedito parecia derivar de experiências vivas.
Não era apenas tradição, mas observação prática de corações e ligaduras. Isabel entendeu que aquilo era maior do que uma suspeita doméstica. Era o germe de uma conspiração que poderia não só envenenar corpos, como corroer reputações. O abismo se abriu entre a vontade de falar e o medo de quem deve ouvir. Era preciso cautela. A casa grande, desde que a matriarca ficou doente, guardava um cofre no gabinete do barão, e Benedito sussurrou sobre documentos que, guardados, poderiam provar ou arruinar homens de alto nome. Há cartas, disse ele, que pedem segredo como quem implora socorro. Nos primeiros dias, Isabel fez o que soube, observou. Aprendera a arte do silêncio com o padre Miguel e praticava-a como quem afia uma faca. Viu no olhar dos criados o peso que mais do que salários os atavam à terra. Escutou na mesa do barão palavras que pareciam jogadas de xadrez. Notou especialmente a frequência com que Coronel Virgílio e o Dr. Figueiredo visitavam a sala de jantar. Eram homens com cintura para intrigas. Traziam discussões sobre a ordem do país que mais pareciam vendas de propriedade. O tom republicano que alguns ousados comentavam parecia ganhar um tom de conspirar quando ditos por homens de altura. Isabel captou, entre linhas, a sensação de que algo político estava nas sombras de Santa Bárbara. Foi numa manhã de mercado que a mãe do milionário apareceu. Vestida com sedas de bom corte, véu recatado e joias que a tornavam visível de longe, Maria Luísa do Amaral chegava não como quem impõe, mas como quem implora. Não era a mãe da riqueza desmedida por si, era sobretudo alguém que temia que o peso do nome de seu filho caísse sobre ela como uma laje. A vila, que pouco via de senhoras de cidade, abriu-se num rumor diante de sua entrada. Chorou discretamente, se inclinou, atravessou o terreiro e, sem rodeios, procurou o barão. O barão recebeu-a com cortesia fria, com a mesmíssima deferência de quem trata negócios. Maria Luísa ajoelhou-se quase por educação mais do que por necessidade. Ajoelhar para uma casa grande não se compadece tanto com humildade quanto com economia de imagem. Meu filho, disse ela, teu filho cometeu erros que poderiam ser pagos com sangue, e eu venho pedir por ele uma chance. A voz era de quem conhece a lei, mas prefere a misericórdia. Seus olhos, quando encontravam os do barão, não pediam perdão de si mesma, pediam clemência para a carne sangrada de sua família. Havia na sua súplica uma construção. Aquele filho poderia ser aliado, aliado que, se posto de lado, poderia virar inimigo convicto. O pedido de Maria Luísa trouxe para o convés uma atenção nova. O seu filho, um comerciante de café recém-fortalecido pela ascensão do mercado, era tido por alguns como parte dos homens que discutiam ideias perigosas nas tavernas. Maria Luísa implorava para que o nome do filho não fosse arrastado pelas suspeitas que agora se começavam a formar. Suplicava por oportunidade de corrigir, de tutelar, de redimir. O barão, homem do cálculo, hesitou. Perdoar podia significar afastar um inimigo do campo adversário. Castigar podia ser exemplo para outros. Benedito, que ouvira a súplica, permaneceu calado. Sabia que quando o dinheiro pressiona, as palavras se tornam fáceis. A visita da mãe do milionário não foi apenas um pedido, foi um espelho da época. O poder social que se curva para salvar seu eito ao custo da verdade. Isabel assistiu à cena com olhos de quem vê a trama por dentro. A súplica atestava, a olhos vistos, as lealdades. Perdoar seria trair a memória de uma mulher que talvez tivera sua vida abreviada por veneno. Expor seria rasgar uma família poderosa e talvez trazer sobre a fazenda a ira de influências maiores. A escolha que cada um fizesse ali reservaria consequências longas. Os dias correram cheios de olhares e palavras economizadas. Isabel procurava pistas, e cada noite lhe trazia pequenos fragmentos. O carro de Virgílio deixando a fazenda em horas imprevistas. A mudança súbita de tom de Dr. Figueiredo quando se tratava de negócios médicos. Benedito, com o seu conhecimento de venenos, dando ríspidos conselhos sobre cautela. Clara, que de vez em quando punha a mão sobre a garganta como quem sente a sombra de uma lembrança, mas não sabe se pronunciar o pavor. O broche com a letra H, dado por Bento, ficava guardado no bolso, levando consigo o peso de uma promessa muda. Mas não só as suspeitas avançavam, também crescia a afeição. Clara e Isabel tomavam chá juntas, e entre palavras medidas, fundava-se uma cumplicidade de gestos pequenos. A troca de um livro, a partilha de um segredo. Uma confidência de que a vida poderia ser diferente, e que talvez os livros fossem a chave. Padre Miguel, em cartas que chegavam discretamente por correio, incentivava Isabel a persistir nos estudos e a cuidar da razão com valentia. Ele escrevia como quem planta coragem. Lembra-te, minha filha, que a letra abre portas que a força não alcança.
Era com essa convicção que Isabel escolhia as horas de insônia e procurava formas de descobrir o que havia por trás do ateliê. O primeiro gesto de ousadia foi pequeno: tocar a fechadura da porta e sentir o frio do metal que não cedia. Foi nessa noite, quando a lua, alta e minguada, varria os cafezais com luz de prata, que Bento apareceu outra vez. Não veio por carta, nem por pedido de favor. Apareceu como se do nada surgissem as pontes que ligam as margens desertadas. Encontrou Isabel no caminho do curral, onde ela repousava o corpo cansado. Estendeu-lhe, sem cerimônia, uma folha enrolada, papel miúdo e amarelado, sujo nas bordas como quem tivera que passar por mãos árduas. Vi isto entre as tábuas da casa do alfaiate, disse Bento. Não sei ler muito, mas sei o que dói ver. Talvez tu saibas. Isabel abriu e os olhos devoraram o que a escrita em vultos dizia. Um bilhete de antigos agradecimentos, palavras truncadas que falavam de encontros noturnos, de remédios entregues, de um nome que voltava ao presente: Helena. No fim do bilhete, uma linha em forma de cifra: locais, horários, iniciais. Bento ficou alheio ao tremor que tomou Isabel. Era difícil dizer se ele sabia mais do que dizia. Havia no seu gesto a calma de quem deposita uma semente no chão de outrem e confia ao tempo a germinação. Ele não era ridicularizado, como poderia acontecer em outras mãos. Era respeitado. Sua pequenez física não diminuía a grandeza de sua percepção. Quando se afastou, Isabel ficou com o papel entre os dedos e a certeza de que alguém cuidava do destino como se fosse uma peça frágil. O auge da inquietude surgiu quando, em uma manhã clara, Benedito encontrou numa gaveta do quarto de Helena uma pequena caixa de metal, fechada com lâmina de ferrugem, guardada com zelo, contendo restos de chás e etiquetas rasgadas. Havia um pedaço de algodão com cheiro forte e um frasco de vidro que agora descansava vazio, como se alguém tivesse retirado dali um pesadelo. Benedito, com mão firme, colocou o objeto na palma de Isabel e disse sem levantar a cabeça: "Isto não é de quem cura, é de quem quer calar." A convicção que começou a tomar forma era perigosa em si mesma. Mostrar que Helena fora envenenada significava enfrentar homens que falavam alto e mandavam. Significava pôr em nós o risco de represálias. A casa grande, com seus salões e segredos, era um lugar onde falar poderia ser um atestado de coragem ou um bilhete de condenação. Isabel, contudo, sentiu que o silêncio já não era opção. O risco que corria era proporcional ao que ela desejava resgatar. A verdade, a memória de Helena, a esperança de que a morte daquela mulher não fosse colocada como capote onde os poderosos escondem suas falhas. Havia também a promessa implícita do broche que Bento lhe dera e do bilhete que ele encontrara, que havia mãos pequenas e olhos atentos, prontas a ajudar quando a coragem convocasse. Na penumbra do quarto de Clara, com a caixa de Benedito sobre a mesa e o coração palpitante, Isabel decidiu que, naquela noite, tentaria o ateliê. Não por vaidade, mas por justiça. Cada passo que daria a seguir poderia mudar o destino de sua família, e se a sorte e a prudência concordassem, poderia mudar o destino de outras famílias também. Ao apertar a mão como quem sela um pacto com o mundo, Isabel fechou a porta e respirou. Lá fora, Santa Bárbara dormia com a respiração tranquila de quem acredita que as coisas seguem o curso natural. Por dentro, no entanto, começava um movimento que não mais se calaria. A sorte do ato pequeno, de um anão que soube ver, da mãe que implorou por um filho, de um mordomo que guardava saberes antigos, já pairava como sombra pronta a se mover. E Isabel, com a lata de livros oculta sob o colchão, com o broche quente no bolso e o bilhete amarelado nas mãos, preparou-se para transformar segredos em luz. Isabel prendeu o fôlego e deixou que o silêncio da casa grande se infiltrasse pelo vestido como um cheiro. A lua, pálida e lacrimejante, desenhava nas tábuas do corredor linhas de prata, onde o tempo ali parecia assemelhar-se a um papel antigo, frágil, fácil de rasgar. Clara dormia no quarto ao lado. Benedito esperava, de olhos abertos como brasas, no pé da escada. Bento partira com a desculpa de recolher uma encomenda, mas prometera voltar se a lua ainda estivesse no céu.
Tudo conspirava para que aquela noite fosse a última em que o segredo de Helena ficasse trancado. Isabel empurrou a trinca com cuidado. A porta do ateliê cedeu com um suspiro. Dentro, cheiros se misturaram, óleo de tinta seco, ervas que haviam sido secas ao sol e o perfume discreto da seda. O lugar era um mapa de mãos e memórias. Nas prateleiras, potes, folhas, livros de receitas para remédios e papéis dobrados. No fundo, um pequeno escrivaninha com uma gaveta aos 4 anos de solenidade. Era ali que Benedito jurara ter visto, um dia, letras que não pertenciam à rotina doméstica. Suas mãos tremiam ao abrir a gaveta. Encontrou primeiramente uma folha dobrada ao meio, depois outra, depois um maço amarrado com fio gasto. A caligrafia era firme, de tinta que antes nascera negra, menções a noites, palavras truncadas que falavam de encontros com homens que não nomeavam Helena diretamente, mas a chamavam por sinais e remédios. Havia contas. Em uma das cartas, uma mão mais nervosa registrava pagamentos por ingredientes, encomendas a um fornecedor da cidade e uma referência velada à remoção do incômodo, datada 1 mês antes da morte. O coração de Isabel acelerou como um pássaro preso. Leve isso com delicadeza, sussurrou Benedito, como se cada palavra pudesse acordar uma casa inteira. Ele pegou as cartas e as examinou ao gosto de quem já vira sangue em mantos de mesa. Embaixo do maço, grudada por anos à madeira, havia uma pequena chave, de ferro, trabalhada, com o monograma H em seu cabo. Isabel reconheceu o monograma. Era igualzinho ao do broche. Um fio convergia ao pequeno objeto comprado por Bento, com o que repousara por tantos meses naquele móvel. 2 pistas, uma linha. A sensação de ser descoberta estava sempre à espreita. A grande casa puxava o ar com sua respiração profunda. Corredores rangiam como se tivessem ouvido passos clandestinos. E, de fato, passos chegaram, mas não os que esperavam. Não vieram dos homens do barão, nem dos visitantes habituais, e sim de Bento, que retornou curvado, trazendo consigo um embrulho de panos e um sorriso de quem cumprira uma promessa. Trouxe isto, disse ele, estendendo o embrulho com uma calma que contrariava a pressa do momento. Dentro, enrolado em algodão, havia um pequeno frasco com resquícios amarelados e dentro de um dos panos um bilhete curto, uma anotação de entrega com carimbo de um armazém da vila e um nome que nada dizia aos menos atentos, o nome do comerciante que, na rua principal, havia feito remédios por encomenda. Bento conhecia cada nome e cada pedacinho de cidade como quem guarda pedras do próprio peito. Trazia, sem grande teatralidade, uma linha que conectava Helena ao mundo do veneno. Benedito, com mão firme, derramou o restante do pó do frasco sobre sua palma e aproximou o nariz. Olhou para Isabel, para Bento e afirmou com uma certeza que cortava: isto é estricnina. Quem recebe algo assim, recebe morte de bandeja. Havia na sua voz um cansaço que vinha de longas observações, não de fantasias. Era uma verdade crua. O que se seguiu foi um plano tecido com a pouca audácia que tinham. Mover as cartas sem que o barão percebesse, consultá-las com alguém de confiança, tentar alcançar uma autoridade que não estivesse comprada. Não se podia levar aquilo à praça. Os olhos que viviam de escutar também viviam de vender o que ouviam. Isabel sabia que expor as cartas na mesa significaria declarar guerra. Ainda assim, a verdade precisava de ar. As noites seguintes foram um labor de estratégias. Durante o dia, Isabel continuava seu papel de preceptora, ler, costurar, aparar as frases de Clara com brandura. À noite, fingia sono e voltava ao ateliê. Benedito fazia o que os que vivem entre portas sabem fazer melhor, guardava e distraía. Bento, sempre com passos que não faziam barulho, passava informações de uma pessoa a outra, trazendo notícias da vila e recados de bandeja que pareciam inofensivos. A rede que se formava era de pequenos atos, uma esmola, um concerto de sapato, uma fonte de chá fora de hora. Mas foi ela que permitiu que Isabel juntasse as peças que faltavam. Havia também pressões. Coronel Virgílio aparecia mais vezes nas refeições. Sua voz era cortada por troça e seus olhos buscavam sinais de quem houvesse notado o que deveria permanecer escondido.
Dr. Figueiredo tornava suas visitas breves e por vezes trazia cartelas de remédios que ninguém questionava. O barão, por seu turno, mantinha uma cortesia de homem que controla tempestades pela aparência de calma. A casa tornara-se um tabuleiro onde cada movimento podia arrastar-se como um rochedo. Uma manhã, quando as nuvens ainda brigavam para manter a chuva, chegou a notícia que todos temiam. O armazém que fornecera remédios abriria suas portas e um mercador apresentara-se com queixas de extorsão. Um dos empregados, molestado pela ansiedade, entregara uma nota ao coronel que passara em visita, uma nota que indicava que alguém vasculhara no ateliê de Helena. Os homens viraram-se uns para os outros e o círculo de suspeita estreitou. A visita do tenente Carvalho foi um ponto de inflexão. Carvalho não era homem de floreios, vestia farda com corte simples, tinha no rosto uma expressão que mesclava a cortesia com a habilidade de quem fazia contas com risco. Viera por ordem do governador da província, dizia-se, interessado em ouvir relatos sobre agitações nas fazendas. Quando soube, por murmúrios, de uma possível trama cochichada entre senhores que falavam de mudar o país, a curiosidade militar encontrou terreno fértil. Isabel e Benedito tiveram a primeira conversação franca com o tenente, numa sala cheirada a verniz. Carvalho ouviu, com a paciência de quem sabe que a verdade costuma vir enrolada, a história contada por Benedito, as cartas mostradas com dedos que tremiam, o frasco com resquícios de estricnina. Sua face permaneceu serena, porém seus olhos reluziam com o brilho seco de quem, ao encontrar uma prova, prevê consequências. Se o senhor confia nessas cartas, disse ele, tocando levemente o papel, então eu confio naquelas que as mostram. Mas é preciso cautela. Acusações contra homens de posição demandam mais do que coragem, exigem provas incontestáveis e testemunhas que resistam às tentações do ouro. Numa decisão que mudaria a paisagem de todos, Carvalho propôs um plano de ação: prender os mensageiros, vigiar os visitantes e, quando a hora chegasse, prender os cabecilhas. Não faria isso com espetáculo, faria com precisão. Isabel viu pela primeira vez a possibilidade de que a Casa Grande não fosse um abrigo de impunidade. Nem tudo, porém, se conciliava facilmente. Foi justamente nesse momento que Maria Luísa do Amaral, a mãe do milionário, voltou, agora em prantos controlados, desta vez a boleia de um homem de cidade que a acompanhava. O rumor do dinheiro circulou com sua presença. Ela entrou pedindo audiência e, diante do arredor de pessoas que sabiam mais do que deviam, pediu com as mãos trêmulas: peço uma chance para reparação. Meu filho pode ser enredado em coisas que ele não compreende. Ofereço-me a ajudar na reparação, a devolver, a contribuir. Havia na sua súplica algo mais do que medo, uma tentativa desesperada de manter a condição social e de impedir que as verdades chegassem onde o peso do nome dela podia ruir. Isabel ouviu aquela súplica com amargura. A mãe do milionário não pedia clemência pelo que devia reparar, pedia maneabilidade para preservar aquilo que o dinheiro compra: silêncio, influência, proteção. A casa parecia tomar-se de uma tensão que queimava como brasa sob cinza. Benedito, com voz curta, disse apenas: a verdade pede sua própria chance, e nesta casa, se há justiça, que não seja a verda. A presença de Maria Luísa trouxe uma reviravolta inesperada. Ela, aflita e sabendo da importância do nome do filho, ofereceu documentos e listas de contatos que, em troca de alguma leniência, poderiam desnudar parte da rede. Aquele gesto não era necessariamente redenção, era barganha. Trazia consigo a possibilidade de revelar mais do que sabiam, mas também o risco de inserir no caso interesses que corromperiam qualquer desfecho. Isabel entendeu que, ao negociarem com a mãe do milionário, poderiam colher verdades úteis, ou abrir portas a acordos que tornassem a justiça inócua. A escolha foi dolorosa. Carvalho reunira votos de ação e cautela. Benedito, sendo homem de experiência, propôs aceitar parte das informações oferecidas, mas apenas como ponto de partida para investigações por vias impermeáveis ao ouro e ao medo. Quem dá em troca não quer só reparar, murmurou, quer possuir a chance de dizer como ficou a história. Não deixemos que a narrativa seja redigida por quem tem poder de compra. Isabel, cuja ânsia por justiça era afiada pela memória de Helena, concordou com o plano parcial: ouvir, anotar, usar. Não por benevolência à mãe que implorava, mas porque a verdade, mesmo quando vendida em pedaços,
podia ser usada para desatar nós maiores. A partir dali, a casa transformou-se em um palco de agentes, fios e segredos. Carvalho ordenou vigília discreta, depositou homens nos caminhos que saíam da fazenda, pediu colaboração a quem podia confiar. Padre Miguel figurou, em silêncio, como quem abençoa causas justas e, sobretudo, como quem empresta ao caso a moral que palavras não bastariam. Professor Almeida, que já mexia nas razões políticas da província, aceitou ceder contatos na capital. Dr. Silva auxiliou em análises de remédios e receituários antigos encontrados no ateliê. Isolados em sua coragem modesta, Benedito, Bento e Isabel tornaram-se o núcleo que mantinha a casa ainda respirando a verdade. A primeira grande prova veio numa noite em que o vento varria como se quisesse levar as palavras. Uma reunião de homens influentes ocorreria na residência do coronel Virgílio. Supunha-se que ali se fechariam compromissos e se selariam destinos. Isabel soube por Bento, que ouviu barulhos e retalhos de conversas na taverna, que algo da ordem do veneno fora comprado em pilhas e agora trocava-se por promessas. Carvalho viu nisso a oportunidade de surpreender a trama. A operação foi um gesto de precisão. Algumas cartas foram plantadas em locais-chave para chamar a atenção dos conspiradores. Abel, um criado dócil, fora orientado a mencionar uma entrega em nome de Helena e assim, inadvertidamente, trazer à mesa conversas que os prenderiam. Quando os homens, confiantes em sua impunidade, falavam alto demais, os ouvidos discretos trouxeram os nomes de Virgílio e Figueiredo como responsáveis por encomendas. O tenente, com uma calma de metal, ordenou que se procedesse às prisões. Aconteceu então o que sempre acontece quando as rodas da justiça começam a girar. O mundo se partiu em antes e depois. Havia raiva nos olhos dos homens detidos, ternura e medo nas esposas que assistiam às prisões. Maria Luísa, que chegara dispersa, saiu da sala pálida. O custo do seu pedido estava agora à vista. Alguns conspiradores gritaram por suas patentes, outros juraram inocência. O barão, quando confrontado com as cartas que traziam instruções e pagamentos, tentou negar com a firmeza de quem sustenta um trono. Mas as provas, organizadas por Isabel e Benedito, pesavam. Em interrogatório, Virgílio subiu o tom e, num momento de grandeza rósea, declarou que o que buscavam era a terra de sua pátria, não a destruição de vidas. A contradição era nítida, palavras de patriota entoavam-se para cobrir transações que compravam veneno. Figueiredo, diante de perguntas sobre remédios e compras, perdeu o azul do rosto. O frasco com resquícios de estricnina, a lista de pagamentos e o bilhete do armazém foram provas que não se pegavam no ar. Benedito, com frieza de homem que vira muitos enganos do mundo, testemunhou sobre o estado em que encontrara Helena, descrevendo os sintomas com uma pesquisa de quem aprendeu na prática e não na teoria. A acusação corria como fogo contido. Maria Luísa, verificada a amplitude dos documentos que sua presença ajudara a revelar, teve que encarar o preço de sua intervenção. Seu filho fora mencionado em algumas transações. Em um gesto que surpreendeu a muitos, ela não pediu perdão por si, mas pela preservação de sua linhagem. Ao encontrá-la depois, em um corredor onde o sol ainda aquecia a pedra, Isabel ouviu-a dizer, com a voz quebrada por algo que não era só medo: "Eu não sabia. Eu quis proteger. Dê-me por piedade uma chance de reparar. Posso fazer com que a palavra que calhou aqui se troque por outra, por trabalho, por escola, por algo que disperse o veneno." Havia um reconhecimento tardio, e Isabel percebeu que por trás do véu de controle existia uma mulher que temia a ruína de sua família como quem teme a morte de uma criança. A súplica testou Isabel. O rosto da jovem guardava a mesma dureza que a fora forjada na cozinha da taiba. Seus olhos franziram como quem mede consequências. Perdoar ou punir? Expor ou negociar? A resposta não era fácil. Se aceitassem apenas a informação de Maria Luísa, poderiam perder a chance de ver os verdadeiros líderes atrás da cortina. Se fossem inflexíveis, poderiam sacrificar inocentes e permitir que o ódio se estendesse. Isabel, lembrando-se de Helena que cantara e curara, pensou na justiça como algo que remenda, e não como uma lâmina que fere sem distinção. Ela propôs um meio,
permitir que Maria Luísa levasse sua colaboração até o ponto de indicar contatos e bancos de transação, desde que isso servisse para prender os demais e que seu pedido de reparação fosse supervisionado por testemunhas imparciais. Não se tratava de clemência gratuita, mas de um acordo que pretendia maior utilidade pública, verdade em troca de medidas reparadoras. Carvalho, ao saber do acordo, concordou com relutância. O objetivo militar era claro: desmontar a célula. A política do perdão, quando usada com controle, servia à segurança. Assim, Maria Luísa passou dos prantos ao papel de colaboradora forçada. A justiça, naquela casa grande, mostrou múltiplas caras: ousadia, prudência, barganha. Para Isabel, era o preço de que a verdade surtisse frutos e não morda só folhas. As prisões foram conduzidas com ordem. Algumas figuras foram presas em seus quartos, outras encontraram-se algemadas em praças silenciosas, sob olhares de vizinhos que nunca imaginariam que os senhores também tremessem. A vila ficou um rumor só. A ação do tenente conseguiu não apenas prender, mas colher provas que iam das cartas aos registros de depósitos, prova física somada à confissão de alguns homens numa noite passada por pressão e promessas de mitigação. No entanto, a conspiração não se limitava ao recôncavo da fazenda. Havia uma teia mais ampla, com fios que se estendiam até capitais, onde se discutiam planos mais audazes. Carvalho, ao estudar as cartas, encontrou menções a reuniões em Petrópolis, a uma suposta tentativa de golpe que visava algo maior do que simples reformas locais. Era, segundo as cartas, uma ação que colocava em questão a própria segurança do trono, uma coisa que nos jornais poderia soar como fantasia, mas que naquele papel assumia a forma de um projeto meticuloso. Isabel viu-se de novo numa encruzilhada. Poderia expor a trama limitada ao verde do campo ou levar a luta adiante, ao centro onde as decisões eram tomadas. Foi então que Carvalho, reconhecendo a astúcia de Isabel e sua capacidade de agir sem fazer alarde, ofereceu-lhe uma proposta que a atirou para outro mundo: ingresso numa organização imperial de informação, um serviço ainda embrionário, que precisava de gente com olhos pequenos e mãos rápidas, alguém capaz de entrar em salões e, sem que fosse notada, registrar conversas, interceptar bilhetes, perceber gestos que lembravam o nascedouro de uma traição. Para uma jovem que nascera entre panelas, era uma oferta de transformação. Para a fazenda, talvez uma proteção. Isabel, que até ali sobreviveu por saber ler palavras que ninguém olhava, viu naquela oferta o caminho para tornar-se agente de sua própria vida. Estudaria, treinaria, aprenderia a linguagem desconfiada dos homens de poder. Aceitou. Não porque aguardasse glória, mas porque sabia que a educação que o padre Miguel lhe dera e a experiência que Benedito lhe ofertara podiam juntas transformar uma injustiça numa política que protegesse outros. Carvalho obteve as assinaturas necessárias e no mês seguinte ela partiu para o Rio, não mais como preceptora relegada, mas como aprendiz de serviço que usava como disfarce os traços daquelas senhoras que iam à ópera. Clara e Benedito despediram-se com um misto de orgulho e dor. Bento ofereceu um último broche com o mesmo H, e Carlos, o jardineiro, apertou-lhe a mão com força e disse apenas: volte inteira. O Rio era diferente do que Isabel imaginara. As ruas cheias, os barcos, os salões que cheiravam à luz. Carvalho encaminhou-a a mestres que ensinavam a ouvir o que as palavras não diziam. Um homem que a ensinou a decifrar cartas em código simples. Uma mulher, professora de postura, que lhe mostrou como sorrir sem entregar a curiosidade. Um armeiro que lhe mostrou como andar com uma pistola sem que a mão tremesse. A formação foi dura e rápida. Era uma escola de olhos e nervos. Professor Almeida intercedeu para que ela tivesse uma entrada em círculos onde se falava de política sem franqueza. Dr. Silva a instruiu no reconhecimento de substâncias e lhe deu um compêndio sobre venenos. Carvalho, sempre prático, fez questão de ensinar-lhe como registrar diligências e manter a mente calma quando os sapatos do mundo pareciam embebidos de lama. Durante semanas, Isabel moveu-se entre bibliotecas e salas de costura, entre missas curtas e exercícios de observação em teatros. Aprendeu o ritmo das conversas protocolares, a cadência das mentiras de salão. E, sobretudo, aprendeu a não se perder numa teia de favores e promessas. A ideia de combater a conspiração em sua fonte exigia que ela fosse alguém que pudesse entrar em salões de Petrópolis e recolher sem ruído prova adicional. Quando finalmente recebeu a ordem de partir para Petrópolis, agora com autorização para se embrenhar nas rodas altas, sentiu que sua vida mudara de novo. Desta vez, não pelo peso de alguém que a conduz, mas pelo próprio esforço que edificara. Petrópolis era um lugar onde o imenso e ímpar brilho dos cristais denunciava um gosto pela ostentação que não cabia no campo.
Os salões eram passarelas para o poder. Ali, com um vestido tomado emprestado e a aptidão de quem aprendeu a aceitar o mundo com doçura, Isabel se apresentou como dama de companhia de uma viúva de posição média que mantinha relações com figuras influentes. O plano era simples na forma e complexo na execução. Aproximar-se de onde se traçavam amizades e ouvir. Tudo o que a impediria de ser descoberta seria a obra de seu disfarce e a capacidade de transformar perguntas em comentários. As primeiras noites trouxeram pequenas colheitas, frases soltas sobre um gesto final que mudaria o país, menções a uma data, ao trânsito do carro imperial, nomes referidos por iniciais. Atraíram também olhares. Por vezes alguém a cumprimentava com gula de novidade, por vezes inclinavam-se como quem oferece segredos. Isabel anotava tudo, em fragmentos, memórias, recados escondidos em dobras de guardanapo. E foi numa dessas noites que viu entre risos e copos o brilho de uma mesma caligrafia que tinha no maço de cartas, a letra de Figueiredo. O contato com a memória foi um choque. Aquelas letras que antes eram poucas, agora formavam uma constelação. Não tardou para que a conspiração revelasse seu propósito, um atentado arquitetado para dar fim a uma figura central. Uma ação que, se consumada, não apenas mataria um homem, mas enraizaria medo e abriria caminhos para transformações políticas violentas. O plano era maculado de sofisticação. Um artefato escondido em um baú de correspondências, um sistema de mensageiros que se intercambiavam por conveniências e uma caravana que seguiria a data escolhida para o trajeto imperial. Isabel compreendeu que, se nada fizesse, não seria apenas uma família que cairia, seria a segurança de muitos. Os dias que antecederam o atentado foram de vigilância incessante. Isabel enviava recados cifrados a Carvalho. O tenente do Rio movimentava homens e contatos. Professor Almeida, Dr. Silva e Bento conectavam-se via linhas discretas. Carlos, que havia partido para procurar trabalho e agora servia como ajudante de cocheiros, apareceu numa noite em Petrópolis, com o rosto marcado pelo cansaço e a determinação de quem cruzara cidades para um único objetivo: contar o que sabia. Havia na sua voz uma urgência que não permitia rodeios. Eles combinam o envio das malas pelo correio do parque na madrugada antes do cortejo, disse Carlos, sem pedir descanso. Vi homens que não pertencem a este lugar mexendo em caixas, marcando-as com riscos. Um deles esqueceu-se de prender o lacre e conversei com um rapaz da diligência. Se houver algo dentro daquela mala, será fácil de ir ao meio do cortejo. As palavras de Carlos fizeram-se triangulares. Ele falava como quem sabe do terreno, como quem vira caixas e punhos que escondem coisas mortais. Ele acrescentou com voz baixa: fui eu quem avisou a dona por quem trabalho que havia algo errado. Não pude ficar quieto. A coragem do jardineiro transformou-se em motor. Carvalho recebeu a mensagem como quem encontra uma luz em túnel. Ordenou o que havia de ser ordenado. Homens discretos, ala de cavalaria prontos à emboscada, colaboração de oficiais da corporação que mantinham ordens para proteger a monarquia. Porém, o tempo, esse inimigo de todo plano, mostrou-se impiedoso. Em um péssimo desenlace de sorte e cálculo, Isabel foi reconhecida por um homem que não deveria tê-la conhecido. Era um criado que recebera ordens para vigiar pessoas estranhas. Ao vê-la trocar olhares com um dos conspiradores, deduziu que ela inspirava desconfiança. A captura foi abrupta. Arrancada da sala onde servira chá, empurrada por corredores e levada a um porão, Isabel viu-se por algumas horas numa escuridão que não sufocava apenas o corpo, mas as palavras que tanto a alimentaram. Figueiredo, diante dela, sorriu com audácia fria. Virgílio, impaciente, desejou fazer dela um troféu que provaria ao mundo que quem ousasse mexer na ordem seria submetido. O cárcere era rude, o ar quase febril, e os sobressaltos das correntes soavam como isso. Um aviso de que a coragem tem preço. Mas o plano do tenente e a coragem de homens humildes surpreenderam. Carlos, depois de correr por vielas e ensaios, conseguiu alcançar um suboficial da guarda que, discretamente, conhecia sua figura e suas mãos sujas de terra. Contou-lhe o que vira. Bento, que não tardou a reconhecer a importância do gesto, havia deixado por entre panos e cartas uma pista que só uma alma atenta leria, um recado numa embalagem. A rede urdida com a simplicidade dos pequenos impulsionou a ação. Uma tropa silenciosa, guiada por Carvalho, invadiu o lugar. A operação salvou Isabel no último sopro.
O ruído dos homens ecoou. Os conspiradores foram surpreendidos em sua própria espera, e o plano de atentado teve seu fio cortado antes que o cortejo se dissolvesse em sangue. A libertação teve preço. Alguns conspiradores fugiram, outros foram presos, e certos nomes mais altos se esquivaram pelos porões da política, usando suas influências. Mas a operação evitou o pior e trouxe para a praça da cidade provas corroboradas por testemunhas e por documentos recolhidos. Em Petrópolis, diante do pavor que um atentado poderia causar, o governador teve que agir. Os cabecilhas que se julgavam invioláveis agora ocupavam celas. A voz das cartas, aquela que Isabel ajudara a compor, começou a apresentar-se com firmeza diante de juízes e escrivães. O julgamento foi estudado e pesado. Em audiência pública, alguns homens presos e envergonhados tentaram defender-se com palavras tortas. Maria Luísa foi chamada para depor. A mãe do milionário, que antes pedira uma chance, viu-se diante de um tribunal moral. Suas informações ajudaram a prender mais de um culpado, mas sua tentativa de salvar o filho permanecia em suspeita. A ação que propôs, colaborar com reparações e com a instalação de aulas para filhos de escravos libertos e para jovens pobres, foi avaliada. A solução que a lei permitiu foi a que a razão e a prudência permitiram. O filho, acusado de participação, recebeu pena atenuada por colaboração, mas não impunidade. Havia pagamento, tempo de serviço comunitário e supervisão. A mãe, por sua vez, ficou com a marca de quem negociara sua honra, mas ganhou a chance de reparar, sob fiscalizações públicas, a dor causada. Não era uma redenção limpa, era uma tentativa de tornar útil o que antes sustera veneno. Benedito, cuja vida inteira nascera e crescera numa fortaleza de resignações, viu sua libertação ser ordenada como gesto simbólico e efetivo. Carvalho, com autoridade e sensibilidade, propôs que o decreto que libertava Benedito fosse acompanhado por uma carta de reconhecimento por serviços prestados, reconhecimento que, no fundo, garantia não apenas a liberdade, mas o direito de viver com dignidade. A notícia correu pelos quilombos vizinhos, pelas lavouras e pelas vilas. Um homem que fora escravo recebia o amparo da lei. Para ele, era algo além de palavras. Era um reencontro com um pedaço de força que a servidão tentara ocultar. Isabel, reconhecida publicamente por sua coragem e habilidade, recebeu da coroa uma oferta curiosa: terras e o posto de supervisora de um projeto de instrução para filhos de cativos libertos e pobres de Santa Bárbara. O imperador outorgava, assim, uma compensação que encaminhava a justiça pela via das instituições. Carvalho propôs também que Isabel ficasse ligada ao serviço de inteligência, que se beneficia de pessoas que sabem ler e observar. Diante de tamanha responsabilidade, ela não se deixou envaidecer. Aceitou, com a mente clara, usar a oportunidade para construir algo duradouro, uma escola que não apenas ensinasse a leitura, mas fosse um centro de reinserção social. Quando Isabel voltou a Santa Bárbara, sobre a poeira do caminho e com o peso das experiências, encontrou-se diante de uma cena de reconstrução. Clara havia mantido a fazenda em ordem. Benedito caminhava com cabeça erguida e colegas ao redor. Bento apareceu, como sempre, discreto, com uma pequena caixa de madeira onde guardara cartas e recados, que serviram de ponte. Carlos recebeu-a com mãos que sujavam as unhas de terra, um sorriso de cansaço e uma determinação que já havia transformado sua vida. A escola começou a ser erguida numa antiga senzala desocupada, com bancos improvisados, livros doados por algum tecedor de letras e mesas serradas por mãos que aprenderam a trabalhar com dedicação. A comunidade reagiu com surpresa e resistência. Alguns dos antigos empregados temiam as mudanças, outros, que haviam visto os horrores da escravidão, choravam de esperança. A escola oferecia um currículo simples, mas substancial: língua, contas, higiene, leitura de leis e alfabetização prática. Benedito, agora livre e respeitado, tomou a liderança no ensino da experiência de vida e de ofícios. Clara assumiu a organização das crianças. Bento fazia rotas de doação entre a vila e as cidades. Isabel coordenava, escrevia relatórios e buscava, dia após dia, transformar promessas em ação. Nem tudo foi calmaria. A memória de Helena permanecia como um corte que sangrava em silêncio. A justiça, ainda que presente, não apagara as dores. A mãe do milionário, Maria Luísa, cumpriu parte da sua palavra, financiou reparos na escola, nomeou um administrador que respondia por uma comissão pública e acompanhou com olhos cautelosos o trabalho que fora começar. Seu gesto não foi heróico, mas teve efeito.
Aqueles recursos permitiram que a escola abrisse mais turmas, adquirisse livros e pagasse um mestre que dava matemática e astronomia. Maria Luísa, por sua vez, continuou a pagar o preço da certeza de que seu filho não voltaria a repetir a falha que quase custara vidas. Havia na sua súplica inicial algo que a fez ceder à reconstrução do tecido social, não só medo, mas também um desejo de reparar. A trajetória de Isabel seguiu-se com trabalho e persistência. Azares e pequenas estratégias completavam o dia a dia. O anão Bento, que no início parecia apenas uma presença observadora, tornou-se uma coluna de apoio, não por ser minúsculo, mas por seu modo de olhar. Reparava o que outros não viam. Foi ele quem, numa tarde de ventos, achou um envelope escondido entre os forros do carro de um dos visitantes, que ainda oscilava entre a lealdade e o remorso. Era um recado cifrado, um risco traçado que se lia melhor com quem conhecia a cidade inteira. Bento entregou a carta a Isabel com a simplicidade de quem deposita uma pedra no rio. Ela afunda ou empurra, disse, sem grande alarde. A pedra, uma vez lançada, fez ondas. De santo em santo, as ondas de mudança que Isabel incitou foram se estendendo. A escola cresceu, ganhou mestres, teve aulas de ofícios e recebeu meninos e meninas cujos destinos até então se restringiam ao trabalho árduo. Benedito, de vez em quando, contava histórias de outrora, falava com firmeza sobre a necessidade de não acumular poder nas mesmas mãos. Clara, crescida em afeto e sabedoria, tornou-se professora secundária. Bento e Carlos, cada um à sua maneira, integraram o quadro de fiéis que sustentava o projeto com pequenas economias e trabalho. A fazenda, que antes fora palco de segredos, agora abrigava sorrisos. Ainda assim, a vida não foi de completa pureza. A política, lenta e sempre interessada, continuou a trabalhar os bastidores. Havia homens que se reerguiam nas cidades, trocando rostos como quem muda de roupa, e novos nomes surgiam em capas de jornal. Isabel sabia que sua escola era uma trincheira, não um feudo, que a luta pelo saber não acabava com uma concessão imperial. Por isso, manteve-se vigilante, ensinou aos seus alunos a leitura que esclarecia e convocava o pensamento crítico. Anos passaram. A pequena escola de Santa Bárbara transformou-se num reduto de alfabetização e convivência. Benedito, já velho, sentava-se ao final do dia no alpendre, observando as crianças que corriam no pátio. Seu olhar tornara-se tranquilo. Bento, que guardava o broche H como medalha pessoal, continuava a oferecer concertos e informações. Carlos, agora encarregado dos jardins e da manutenção, lembrava-se nas noites de chuva do momento em que correu pelo rio para avisar o tenente. Isabel, por sua vez, caminhava de manhã para a escola com algo que nunca antes experimentara plenamente: o direito de escolher seu destino. Mas vejo crianças que leem, que sabem contar e que não são mais propriedade. Obrigada por aceitar que minha última tentativa fosse usada para algo maior. A conversa foi breve e humana. Entre um pedido e outro havia reconhecimento e um desejo de, ao menos, reparar. Isabel respondeu com a mesma simplicidade. A chance que você pediu serviu. Que se use para que outros tenham menos necessidade de implorar. Não era a absolvição, mas uma convicção prática. O epílogo da história não se fechou em festas ou em retóricas de triunfo, mas em trabalho contínuo. A escola de Santa Bárbara tornou-se um polo de difusão. Outras vilas inspiradas criaram mestres. Benedito faleceu anos depois, cercado por alunos que o chamavam de mestre, deixando um legado de sabedoria prática e moral. Bento, com sua pequenez e grandeza, continuou a cuidar de recados para que as pequenas verdades que salvavam vidas não se perdessem. E nos corredores, muitas vezes sentavam-se à mesa os filhos daqueles que antes eram donos, agora aprendendo também que o mundo mudou de mão.
Isabel, que um dia fora acossada por mãos que a batiam nas tábuas da cozinha, tornou-se prova viva de que a educação e a coragem podem tombar estruturas. Não era uma rainha, era uma professora com pulso firme que sabia que, por detrás das cortinas de seda, há sempre homens e mulheres sujeitos a seus medos. Sua trajetória continuou. Convidada por autoridades a aconselhar projetos de ensino, ela aceitou viajar para outras províncias com sua bagagem de experiências. E quando perguntavam sobre a razão de tanto empenho, respondia com a mesma convicção que ouviu do Padre Miguel. Porque as letras abrem portas, e quando se abre uma, o mundo cabe melhor. No último vislumbre daquela linha de tempo, numa manhã em que as crianças corriam com papéis e lápis, Isabel viu Bento e Maria Luísa conversarem ao pé de uma árvore. Bento, com sua calma que outrora fizera-se ponte, pediu a Maria Luísa que olhasse para as crianças. Ela olhou. Havia no rosto dela algo que o dinheiro não comprara, um arrependimento convertido em trabalho. Era a imagem da redenção complexa, essa que não se vende nem se compra, mas que exige suor. E foi assim, com as mãos sujas de cartilhas e a cabeça cheia de planos, que Isabel se recolheu ao seu quarto naquela noite, não mais para esconder uma lata de livros, mas para planejar novos cursos, novas aulas, novos caminhos. Lembrou-se de Helena, de Benedito, de Bento, de Carlos e do Tenente Carvalho. Cada um desses nomes foram um fio que, trançado, manteve firme o tecido social. Houve ainda outras missões. A jovem que outrora escapara de uma mesa rude tornara-se uma mulher que, por vezes, deixava a escola e partia com a compaixão de quem sabe da dureza do mundo. Em uma delas, foi convidada a coordenar a criação de uma escola para as filhas de ex-soldados que ficara, entre diligências e ofícios, uma referência de estabilidade. Em outra, preparou um relatório sobre a importância de ensinar leitura a mulheres nas vilas, um gesto que mudou algumas famílias e fortaleceu laços. A mudança que iniciara com um broche, com um frasco amarelado e com 1 minuto de coragem, transformou-se em algo que se multiplicava. O anão Bento, sempre observador, sabia que sua ação inicial, dar o broche, recolher papéis, fora menor em tamanho, mas enorme em consequência. Ele, com altura que nunca mediu seu valor, vira-se para Isabel e disse num entardecer, enquanto ambos observavam o pátio: "Não fui eu que mudei o destino da família. Quem o fez foi quem teve coragem de ler o que estava escrito." Isabel sorriu, com os olhos cheios de lembrança e futuro. A mãe do milionário que implorara uma chance encontrou no trabalho de reparação um sentido que não apagou suas culpas, mas que melhorou vidas. A justiça cumprira seu papel com uma mistura de firmeza e prudência, a política regional fora abalada e as sementes plantadas nas crianças deram frutos que, anos depois, eram lidos como mudança. A vida seguiu, sofrida e bela. Quando Isabel, muitos anos depois, recebeu do tenente um convite para coordenar uma rede de pequenas escolas na fronteira da província, não hesitou. Era mais que exposição, era dever. Pegou o velho broche H, desgastado mas intacto, e colocou-o no peito como quem leva um juramento. Benedito, já lembrança viva, parecia sorrir em cada canto da casa. Clara, agora com cabelos trazidos pela idade que dá sabedoria, passava as tardes ensinando leitura às moças. E assim a história fechou um ciclo sem promessas de utopia. A vida continuou sendo o que era, um chão de lutas, erros, acordos e pequenas vitórias. A coragem de uma jovem que aprendeu a juntar letras e a ação de figuras improváveis, um jardineiro, um anão, um mordomo, uma mãe aflita, mudaram destinos. Não por mágica, mas por trabalho, estratégia e compromisso. Se alguém perguntasse a Isabel qual fora o gesto decisivo, ela apontaria provavelmente para a lata de óleo onde guardara um livro, para as mãos do Padre Miguel que a ensinaram a ler
e para a escolha firme de confrontar a verdade. Mas no fundo sabia que os atos pequenos, o broche entregue sem alarde, o recado escondido num guardanapo, a carta apanhada no espaço entre tábuas, foram os que realmente fizeram a roda girar. A história de Santa Bárbara não terminava ali. Era o começo de uma rede que levaria luz a outras veredas, porque, mesmo nas noites mais densas, bastava um pequeno gesto para que a escuridão perdesse a forma de domínio. E quando a lua vinha, clara e mansa, refletia no cristal das janelas da escola um brilho semelhante ao que um dia enfeitou a casa grande. Isabel olhava para ele e, mais do que memória, via promessa. A de que a educação e a solidariedade eram armas que não feriam, mas que curavam. A elas entregou sua vida. Antes, porém, ainda havia trabalho a fazer, e ela, como tantas outras, não se furtaria à tarefa. Se esta história tocou seu coração, diga nos comentários de onde você está assistindo e o que faria no lugar de Isabel. Se gostou, curta e inscreva-se para receber mais relatos que mostram como coragem e leitura podem transformar destinos.